Tudo jóia? Tudo ótimo, e com você, meu querido? Tudo bem. Que bom, seja bem-vindo aqui à 94 Live. Tô por aqui, Michele também. Márcio Chula. Terence, sei que seu tempo é corridíssimo, que você se divide entre várias atividades, como jornalista, diretor, curador de bandas novas, né, também. E eu quero que você me diga uma curiosidade, se for possível. Diga lá. Você tem memória de como que foi o seu primeiro contato com a música? E aí eu quero a sua primeira memória do seu contato com a música na sua vida pessoal, particular, e também o seu primeiro contato com a música profissionalmente. Você se lembra quando que foi, como foi? Alô? Oi, tá ouvindo a gente? Agora eu tô. De novo. Vai ter uma cortada. Tá. A gente quer a sua primeira memória. Quando foi que a música entrou na sua vida, de maneira pessoal, se você lembra disso, se tem alguma passagem, e quando foi o seu primeiro contato com a música na sua vida profissional, você se lembra desses momentos? Vamos lá, tentando resumir ao máximo. O contato na vida pessoal, eu até contei isso nesse podcast que eu estava gravando hoje cedo, né? Do qual eu estava participando. Lá em casa sempre teve um ambiente bem musical. Minha mãe tocava acordeon e depois passou pro teclado e aquele órgão também de móvel, né? Parecendo os Hammond, assim, embora fosse nacional. Mas ela sempre tocou e meu pai, ele tinha um hábito de ligar a rádio. Ele sempre foi um ouvinte de rádio AM, rádio FM. E eu me lembro muito novinho de acordar e, tipo, o filho indo pro ninho, né? Assim, a cama dos meus pais, ele botava o som baixinho, assim, de manhã, e era o meu despertar, era ouvindo música, por causa dele ter ligado o rádio. E eu, bem menino mesmo, bem criança, ir pra cama deles pra acabar de acordar, pra ouvir música, pra ele ficar aninhado com os pais e ouvindo música. Então, assim, eu acho que a primeira lembrança mesmo, bem genérica, assim, é essa. E depois indo com meus pais, com meu pai principalmente, a lojas de disco, ele sempre teve o hábito, ele quis colocar mesmo a música na minha vida, assim, e eu lembro de comprar os primeiros discos com ele, de entrar em lojas de disco, ter esse contato. Foi intencionalmente essa apresentação dele a você e ao mundo da música, né? Creio que sim, até porque depois, quem viveu ali na meados da década de 70, já caminhando para os 80, né, na segunda metade da década, ele comprou a minha primeira vitrolinha, que era aquela vitrolinha portátil. Quem viveu essa época sabe que você tirava a tampa da vitrolinha, era a caixa, né? Era a caixa acústica, era onde tinha um alto-falante. Aí você podia ouvir em praça. E ali, assim, a partir dessa vitrolinha que eu ganhei, ele comprou também discos, os primeiros discos. Eu lembro, assim, das primeiras músicas que eu escutei já, assim, que não era música de criança, é o Soy Latino-Americano. Soy Latino-Americano, e nunca me engano. Assim, essa memória é muito como se fosse ontem, assim, sabe? Aquelas coisas que marcam mesmo, né? Caramba! E, enfim, essas são as memórias ainda de bem meninão mesmo, bem criança, sei lá, 7, 8, no máximo 9 anos de idade. Pra matar os colecionadores de EPs, Vinícius, você conseguiu guardar algum material dessa época? Infelizmente não. Inclusive, meu pai, ele conta uma história, porque essa coleção dele, eu infelizmente não tive acesso. Sim. Teria sido excelente, até pelo caminho que eu segui e tal. Sim. Ele tinha uma coleção de compactos incrível, que ele deixou com o meu padrinho de batismo, que era um dos melhores amigos dele, assim, se não o melhor amigo. Só que esse meu padrinho morou em Niterói, onde meu pai começou a carreira profissional dele. Meu pai foi bancário durante uma vida, fez carreira em banco e tudo mais. Desde office boy até quase diretor de banco. Caramba! E aí essa coleção ficou com o meu padrinho no Rio, porque o meu padrinho depois, ele ambos já faleceram, meu pai e esse meu padrinho. Meu padrinho foi para Macaé, no Rio. E aí meu pai falou que era uma coleção, assim, de compactos do Elvis, dos Beatles, de tudo que tinha na época. E eu nunca nem vi um disco desse. Caramba! Eu tenho um carro, um tanque cheio e um plano aqui, viu? Né? Nós vamos encontrar esses compactos pra contar essa história. Pois é inacreditável, né? Tem umas histórias muito loucas, assim. Eu cheguei a comentar isso com meu pai, né? Ainda. Falei, caramba, como assim? Eu quero ir lá buscar essa coleção. Sim. E não sei, já até ameacei, né? Teve uma época, os dois ainda vivos, assim, eu queria ir na casa do meu padrinho e tal.
Mas eu tive muito pouco contato com esse meu padrinho. Entendi. Porque realmente ele se mudou para Macaé. Quando a gente se encontrava, a gente encontrava no interior de Minas, na cidade dos meus pais. Não era na cidade dele, né? Aí sempre ficava aquilo, uma hora vai dar certo. Entendi. Mas aí não deu certo. E as coisas se perdem com o tempo, né? Mas que bom que não se perdeu essa sua memória, né? Tão vivamente. E agora, você tem vivo também esse seu primeiro contato profissional com a música, Terence? Bom, se for para chamar de contato profissional, que aí já linkando meu primeiro emprego com música, de quando eu entrei na Rede Minas mesmo, né, que assim, aí já não tava... Porque o meu primeiro contato com jornalista profissional, sim, entrevistando alguém, né, eu fiz algumas matérias pro jornal da PUC, quando eu estudei lá, né, porque eu já gostava de música, já tocava em banda, eu tive minhas bandas, né, antes de me formar e coisa e tal, antes de seguir a carreira de jornalista mesmo. Aí eu fiz várias matérias para o Jornal da PUC, mas aquela coisa de estudante, já quase formando, né? E num segundo momento eu já gostava muito dessa área de vídeo, eu gostava de equipamento, sempre gostei de equipamento também, de novas tecnologias. Aí eu fiz monitoria no laboratório da PUC e entrevistei o André Barcinski, quando ele veio aqui lançar o Barulho, que é um livro dele, né, famosão, ele até relançou agora aí e tal. Quando ele foi entrevistar o Nirvana, Red Hot Chili Peppers, né? O livro é um livro fantástico. Sim. Eu entrevistei o Barcinski, foi uma entrevista longa, ele veio, estava com total disponibilidade na época na PUC, então assim, o contato mais profissional foi esse, mas eu já enquanto profissional da área, sim, eu editei um especial, olha a coincidência, eu sempre toquei bateria, né, desde adolescente, foi meu instrumento, assim, eu toquei bateria, tive algumas bandas tocando bateria e tudo mais, e ainda toco, virei baterista no final de semana, né, depois que eu larguei as bandas e fui pro jornalismo mesmo. Mas, perdi o fio da meada aqui. Você estava falando que depois da sua entrevista, né, com o André Barcinski, você foi editar um material. Isso, que eu não sei nem... não dá nem pra chamar de coincidência, na verdade, parece aquelas coisas que são do destino mesmo, assim. Eu já estava querendo arranjar um emprego, logo que eu me formei e tal, penei um pouquinho ali, não muito tempo. Aí uma professora minha, que também era diretora do laboratório da PUC, assumiu a diretoria na Rede Minas, mas não tinha vaga, era a Rede Minas ali ainda na Chateaubriand, na Floresta. Sim. Né, a primeira sede da Rede Minas, era TV Minas, né, ninguém nem chamava Rede Minas. Sim. Era TV Minas. E aí eu comecei a substituir férias de pessoas, contra a regra, vai sair de festa, e eu fui aprendendo um pouco de tudo, uma grande escola, né? Vamos percorrer, ele tem vários cursos intensivões das funções dentro de uma TV. Aí o primeiro que eu considero mais, assim, já um apontamento do que eu faria, eles tinham gravado um material extenso com vários dos grandes bateristas, grandes até hoje, inclusive, bateristas mineiros, para editar uma série sobre bateria. Não tinha horário do Agenda, para os editores do Agenda, na correria diária, editarem esse material. Aí o diretor na época falou, olha, não tem jeito agora de te contratar, mas a gente vai ter essas férias, assim, você vir cobrindo férias de editor e tudo mais e tal. Se você conseguir editar esse material, inclusive fora do horário normal de trabalho, já é uma porta de entrada para você na TV. Eu passei algumas noites e madrugadas editando esse material e achando a melhor coisa do mundo, né? Porque era totalmente minha área, eu adorava. Eu tinha, inclusive, contribuí com o material que eu tinha em VHS e tal. E aí tinha o Lincoln Shade, né? Baterista do Milton até hoje, além de ter tocado com Deus e o Mundo, o Neném, João Guimarães, Limão, todos os grandes bateristas, assim, aqui, né? De BH e de Minas para o mundo, estavam, de certa forma, nesse especial. Então eu ficava ali, também era uma diversão, nem era trabalho, mas foi o que eu considero o primeiro contato mais profissional e mais linkado, né, com a minha área mesmo, né? E até pela sua leitura, porque como você é músico, tocando bateria, a sua leitura para a edição desse material seria diferente de uma pessoa igual a mim, que não toco nem mosquito para fora do quarto, assim, ficou um apuro melhor, né, Terence? Você sabe que eu até falei, assim, além de ter isso, assim, tem a história também que, assim, edição é ritmo, né? Sim. Então, eu acho que a coisa da bateria me ajudou tanto, né, na edição mesmo de imagens, na dinâmica, no que cortar, em que tempo, porque eu sempre segui, sempre que tem uma trilha, porque algumas matérias, né, eram mais secas mesmo, então, assim, mas matéria de cultura, geralmente você coloca, nem que seja ali um BG, uma trilha, né, de fundo.
a vida inteira, assim, eu segui a música, assim, a música virou o norte quando tinha uma coisa mais ritmada, né, com uma coisa mais pulsante, a minha edição sempre foi de baterista, é um baterista editor. Adorei. Vamos explorar mais um pouquinho o tempo. Como que tá seu tempo, Terence, por favor? Não, tranquilo. Não, hoje podemos seguir com as... O programa tá fechado. Ai, que bom. Vamos explorar mais a respeito do Terence. Eu quero saber, na sua opinião, por favor, qual que é a importância? A gente está fazendo hoje aqui, para te situar, Terence, um especial a respeito do Prime Rock Brasil BH. A gente pediu, né, para os nossos ouvintes trechos de músicas das bandas que se apresentam no evento no próximo dia 13 de julho. E aí eu quero justamente que você diga, na sua opinião, qual que é a importância de um festival desse porte do Prime Rock Brasil BH para o nosso cenário do rock em especial. Sim. Eu acho que é muito legal, assim, você ter um festival, né, que é até mais nichado, que é um festival que tem um apontamento, que tem um caráter de flashback, né, porque se a gente for pegar, assim, muita gente lê isso de maneira pejorativa, de falar, as bandas estão aí, bandas dos anos 80, ou artistas que fizeram sucesso nos anos 80 e que não estão produzindo grandes discos autorais, né, nesses tempos de agora, e coisa e tal, mas na verdade, se a gente for parar eu já rodei, né, já tive a chance de rodar alguns festivais internacionais, e ver shows de medalhões, né, tipo Leonard Cohen, Neil Young, enfim. Maravilhoso. Cara, depois de um certo momento da carreira, primeiro que eu acho que, tirando um Paul McCartney, um ou outro aqui e ali, é muito difícil o artista sustentar um auge da carreira a vida inteira, né? Não tem auge pra vida toda. Então, realmente, você tem um recorte ali em que o Caetano foi mais produtivo, o Chico, seja do rock, da MPB, né? Eles vão... Só que, assim, o legado tá ali. E artista genial, assim, um artista, uma obra genial, ela é eterna, né? Exato. Não tem como. Então, assim, os artistas lá de fora fazem muito isso. Aqui, talvez, por ser nichado, às vezes tem pessoas que torcem, não quero, fica só parecendo esse teor passadista, mas os caras estão tocando. E eu acho que, né, e alguns alguns já com novidade, tipo o Nando Reis, né? Nando Reis acabou de passar em BH com a turnê Encontro, né? Você tem os Titãs da banda da qual ele fazia parte, que ele não faz mais, que também tocam, né? Que também tem uma outra formação, mas os Titãs estão aí, quer dizer, você tem a chance de ver vários recortes, como caminhou a carreira desses músicos também, né? E eles estão fazendo uma obra que é deles, né? Quer dizer, não estão fazendo música de ninguém, né? Enfim, que às vezes tem essa injustiça também, né? De falar, às vezes certo artista está fazendo cover dele mesmo, tal. Cara, é assim com todos os artistas veteranos. Como o Paul McCartney mesmo que eu citei, ele faz ainda discos brilhantes. Mas ele veio passou aqui pelo Mineirão, roda o mundo inteiro tocando o quê? Beatles, né? Beatles e o creme de la creme da carreira dele, né? Então, assim, eu acho é muito importante, e até porque é aquela história que a gente é muito acusado, né? Às vezes é o brasileiro falando do próprio brasileiro, que a gente não tem memória, né? Exato. Então, assim, um bom jeito de exercitar a memória é tendo esse tipo de festival, fazendo festivais de nicho e tudo tem que conviver, né, no final das contas. Eu acho que você vai ter sempre um artista novinho, festivais de bandas super novas, inéditas, sei lá o quê, né? Os festivais grandes, europeus, até fazem isso, às vezes o palco ali pequenininho, o cara que está começando mesmo, e tem o palco que vão estar quem, né, nesse palco? Os medalhões, né? Exato. Porque quem constrói também o público maior, geralmente, né, tirando um ou outro artista que esteja na moda, que tenha alcançado isso de uma maneira grandiosa, tipo assim, hoje tem a Taylor Swift, que é uma artista da nova geração que arrasta multidões, faz a turnê bilionária, que alcança a nova geração e consegue estar num palco, até fazer, além de estar em palco grande de festival, a turnê dela é maior que qualquer festival, né, por exemplo. Sim. Mas é um ou outro, né, que tem esse poder e esse tamanho, né, que conseguem num recorte de tempo esse tipo de grandeza, né? Tirando isso, os grandes palcos festivais sempre vai ter mesmo, assim, esses, né? Os veteranos, os artistas que têm mais rodagem, tem mais estrada, mais história e música para mostrar e para tocar ainda, para novas e velhas gerações, né? Excelente. Adorei, meu querido. Adorei o seu recorte. Falando em novas e velhas gerações, a gente ficou muito tempo aí sem uma turnê da galera da Legião Urbana, né? E agora o Bonfá, né, e o Vila Lobos tem essas 5 estações aí, que tem poucos shows
pela frente também, né, Terence? E aí, como eles se apresentam no Prime Rock, é uma oportunidade para o pessoal vivenciar essa história, né? Esse gostinho do rock nacional? Ah, sem dúvida. Eu acho que eu consegui ver o primeiro show deles, a primeira vez que eles vieram a BH com esse show, né, já nesse formato, Feldado e o Bonfá, representando ali, né, a Legião e tudo mais, até porque teve a briga que é péssima, eu acho, né? Foi muito péssimo, triste essa coisa da briga do filho, do Renato. Pela marca, né? O nome, enfim, né? Quem é mais da banda Legião Urbana, o filho ou os caras que eram da banda, né? Enfim, eu sou estou do lado da banda, já para não ficar isentão em cima do muro. Eu estou sempre do lado dos músicos, de quem produziu, de quem criou a obra, né? Enfim. Dito isso, eu acho que eu vi a primeira turnê, eu acho que eles foram amadurecendo esse trabalho, esse projeto, né? Como tudo em cima do palco, porque é outra formação, é outro tempo, né? Para eles tocarem, para outro público, inclusive, claro que eles vão capturar muita gente da época, mas vão pegar também essas novas gerações, que é esse barato, né? Que, quem não viu Legião, por que não assistir 2 dos músicos da formação original, né? E com mais outros ali agregados para reproduzir da melhor forma possível aquilo que foi feito, né? Porque aí já entra aquela outra coisa que, cara, o Renato Russo morreu, né? Não tem como, é igual no Barão ali, né? Ainda... O Barão ainda teve aquela coisa que foi o Cazuza sair da banda, mas em seguida também morreu. Nem que eles quisessem fazer uma turnê da primeira fase do Barão, não teria jeito. Já estava na terceira fase, né? Com o Suricato. Quer dizer, é isso, mas é o tal da obra. A obra tá aí, as músicas são incríveis. Lembrando que o Legião, a gente não viu, a gente teve 3 grandes fenômenos do rock, se a gente for falar em rock, né? Até aproveitando o nome do festival Prime Rock e tal, se a gente for setorizar no rock mesmo. Sim. Será que caiu a ligação do Terence? Será? Vamos tentar ligar para ele novamente. Pode ser que o sinal esteja um pouco instável justamente na hora. Ou então é pegadinha dele, né? De diretor de programa de TV. Que ele faz assim, na hora dele citar esses 3 acontecimentos para marcar realmente o rock nacional. Vamos ver se a gente consegue restabelecer contato. Ei, Terence. Caiu a ligação, né? Isso. Vamos voltar no ponto que você estava. Eu não sei que parte que eu parei, mas enfim. Você estava no ponto das 3 marcações, né? Dentro do rock nacional. Não, tá fácil. Vamos lá. Aí você editou melhor do que eu. Então, tínhamos Secos e Molhados, né? Que é uma banda que tocou Maracanãzinho, tocava para grandes multidões. Naquela época não tinha, acho que nem banda internacional vinha tocar em grandes estádios, né, que a gente estava com a economia fechada, né? Isso, estava todo aquele, era um período complexo, né? Foi um período complexo da nossa história, mesmo assim o Ney Mato Grosso lá, seminu, fazendo tudo aquilo, né? Banda, o que é incrível, e tá aí até hoje, ainda bem, para nossa sorte. Aí depois dos Secos e Molhados, se a gente for pegar na história mesmo de banda, de arrebatar multidões, foi o RPM, né, com o estouro do RPM, que virou aquele disco assim, multiplatinado, o Rádio Pirata ao vivo, já na sequência do primeiro, né. Aquilo é tão louco porque o RPM fez um disco de música né, própria, autoral, e o segundo já era um disco ao vivo, né, repetindo o repertório do primeiro. Produzido pelo Ney Mato Grosso, né, Terence? É uma coisa, a nossa história tem uns capítulos muito peculiares, muito, né, na música, enfim. Aí teve isso, o RPM, e na sequência a grande banda foi a Legião Urbana, né? Verdade. Que foi que deu, né? Aí falando de grande público mesmo, de banda de estádio, de lotar estacionamento do Mané Garrincha, de vir lotar o Mineirinho fora de line-up de festival, né? De não depender de outras bandas, exatamente, né? E eu tive assim, eu vi na verdade, por exemplo, Legião Urbana, Legião mesmo, né, com o Renato Russo. Eu tive a sorte de ver num festival que chamava Rock Brasil, que era no Mineirinho, que foi tipo um dos primórdios do pop rock, do nosso pop rock, né, que depois foi feito aqui durante muitos anos, teve na Independência, no Mineirão, enfim, circulou. Aí eu vi várias daquela geração, inclusive da geração nos 80, foi a primeira vez que eu vi Kid de Abelha, que eu vi Lobão lançando rock and roll, que eu vi Cazuza, a única vez que eu vi Cazuza no show dele, que foi o lançamento da turnê Exagerado. Aí vi a Legião Urbana tocando em festival, eles tocaram até um set bem curto. Eu acho que eles não tinham lançado o segundo disco ainda, porque o segundo disco já é pós-Rock in Rio, né? Então acho que era isso mesmo, era só o primeiro disco.
E na segunda vez, quando eles voltaram, o negócio foi tão meteórico, foi tão absurdo, que eles voltaram para um show só deles no Mineirinho, que originou, inclusive, foi um show hiper polêmico. Os shows da Legião começaram a ficar explosivos em todos os sentidos. Foi o show que alguém da plateia arremessou um tênis e acertou o Renato Russo, acertou o rosto dele. Caramba! E aí ele parou, ameaçou interromper e não voltar mais no show e tal. E tudo isso, esse show, eu não sei porquê, assim, na época Globo Minas gravando o show, quem que estava fazendo os registros, já era uma coisa pensada pelo tamanho da Legião, né? Uhum. Isso virou clipe do Fantástico. Eles editaram cenas desse show, em que até fizeram a matéria falando e mostrando que tinham arremessado o tênis e tal, e tinham acertado ele, e cliparam e fizeram a versão de Eu Sei ao vivo, com imagens desse show. Dessa coisa no YouTube, caramba, pode ir lá, que tem lá, tudo lá que eu tô dizendo. E eu tava lá, né, meninão, assim, também garotão. Bem antes da minha fase como jornalista, eu vi esse show de muito perto. Eu sempre ficava na turma mais do gargarejo mesmo, sempre gostei de ver show, né, sentindo aquela coisa da troca de energia ali, bem da frente, né? Numa era que não tinha pista prêmio, né? O espaço da frente era do fã, era de quem chegasse, né? Frente, brigava, exatamente, chegava dava cotovelada nos outros, sai daqui. Exato, esse lugar é meu. Tipo assim, eu nunca fui de dormir, essas coisas amanhecer aí é meio demais. Mas de brigar por esse espaço e lá e querer ver o show mais de perto, nossa, foram vários. 2. Bom, a gente está com o tempo um pouco curto, eu até quero deixar já de antemão um segundo convite, né, de acordo com a disponibilidade da sua agenda, Terence, para que a gente possa, quem sabe, fazer um podcast também, segundo aqui, com todas essas suas histórias, essas suas vivências. Mas assim, a gente sabe que você tem um trabalho incrível de muito tempo, de dar voz a bandas novas, né? Enfim, a gente sente que isso também é parte da sua essência. Tem como você elencar, fugindo um pouquinho, né, da essência do Prime Rock Brasil BH, mas falando a respeito desse cenário novo, de quem às vezes, começando não, porque dá a impressão que a gente está falando de quem é amador. Vamos falar de quem ainda não tem essa proporção com o grande público. A gente tem muita gente talentosa, mas que às vezes não consegue chegar nesse grande público. Na sua leitura, por que isso acontece atualmente, Terence? Eu acho que é por causa do mercado, assim. Eu acho que o mercado brasileiro, ele tem sido mais cruel, assim, com o artista. A gente pensar no grande mercado, no que chega mesmo, né? É isso, para ter esse alcance que talvez... para dar a chance de talvez uma banda muito talentosa alcançar o que, vamos até pensar num passado mais recente, acho que a última banda que conseguiu ter público grande de lotar estádio foi Los Hermanos, por exemplo, né? Para alguma banda chegar perto disso hoje, eu acho que esse mercado, da forma como ele é feito, né, e para vender, como ele é quase exclusivista do sertanejo e de alguns outros movimentos, que eu não quero dizer que não tenha que ter isso e tal, mas eu acho que ele é mais fechado nesse sentido. A gente vê que lá no exterior, nos Estados Unidos ou na Europa, eles sempre tiveram uma cultura de festivais. Exato. E desses festivais mais múltiplos, diversos mesmo, de ter desde o Leonard Cohen, a banda que é a banda dos últimos, né, a melhor banda dos últimos tempos, da última semana, né? Sim. O hypezinho da vez, assim e tal. Eles sempre... Então, assim, é uma coisa que é cultural mesmo, por isso que eu falo a cultura dos festivais, que eles têm há muito tempo, eles fazem isso, e tem, né, nos festivais de verão, né, na Europa inteira, nos Estados Unidos e tal. Isso eu acho que você não deixa... Uma coisa vai alimentando a outra, e acaba que por mais que você tenha, por exemplo, agora é o momento da Beyoncé, agora é o momento do rap, agora é o momento de, sei lá, a Anitta tocou no Coachella. Sim. Eles conseguem abarcar um pouco de tudo, assim, né? Quer dizer, sem fechar, isso, ainda que você tenha um domínio do estilo X ou Y, um gênero musical, num certo recorde de tempo. Aqui no Brasil não, parece que a coisa é excludente, assim, né? É sertanejo, então agora só vamos tocar sertanejo, só vamos fazer grandes festivais de sertanejo, o Rock in Rio tem que abrigar o sertanejo, né? Que já tem espaço em tudo, então assim, eu acho muito desproporcional, assim, eu acho que é um mercado que ele tem esse olhar que, assim, o resto não interessa. Agora, e aí dificulta mesmo, porque não que essas bandas, que a gente vai deixar de ter artista talentoso ou novas bandas, né? A gente vê assim, em BH estaria várias bandas que tiveram um burburinho, um público recente, que tinham, inclusive assim, com uma pegada que a gente costuma falar, né? Nós que viemos um pouco mais de trás, assim, anos 80 e tal, a gente usava muito o termo radiofônico, porque para acontecer tinha que tocar no rádio mesmo, né? Não tinha ainda rolado internet e tal.
o transmissor aqui de Minas, né? O transmissor, o próprio Diesel, né? Que foi para fora, inclusive, foi tocar e tentou uma coisa mais como Sepultura. Cara, a gente não teve mercado nacional para absorver. Para né? eles. E entre várias outras bandas, cantores, cantoras, né? Nessa coisa, na questão mais pop, pro rock, eu estava até citando pro podcast que eu gravei hoje mais cedo, uma banda chama Cascadura, que é da Bahia. Pô, a banda que o Nando Reis citou, participou de documentário do Cascadura. Foram vários nomes que foram ficando pelo caminho em termos de sucesso ou de maior abertura, né? Para poder acontecer, que a gente fica usando, né? Para fazer sucesso, acontecer. Isso também permite várias leituras, né? Às vezes para o artista dele ter conseguido chegar ao Nando Reis, tocar nos festivais independentes, já é um sucesso, né? Não deixa de ser, eu acho, né? Entra ainda... Todos vão estourar mesmo, assim, vão, né? Claro. Alcançar grandes públicos, né? Públicos de estádio e coisa e tal. Os próprios Titãs, né? Se a gente pensar assim, olha que loucura. Eles viveram sim o auge do rock nacional, o auge mercadológico, que foi o último e o grande que a gente teve, na verdade. Porque a gente só teve esse auge do rock no Brasil nos anos 80, embora já tivesse Rock com os Mutantes, tivesse os Secos e Molhados como fenômeno isolado, né, de grande público nos anos 70, a gente só teve o fenômeno de rock tocar em todas as rádios, em tudo que é lugar. Assim como em tudo quanto é lugar, foi nos anos 80, né? Sim, a geração dos anos 80 mesmo. Depois, e os Titãs, naquele momento, os Titãs nunca tinham tocado em estádio, quer dizer, eles precisaram até de terem sido aquela banda para num reencontro com a banda, com a formação original, conseguirem tocar no Allianz Parque, conseguirem tocar para grandes plateias, né? Que nem naquela época eles tocaram. E é engraçado que essa fala agora do Terence, ela abre meio que um vórtice dentro da cabeça da gente. Você começa a fazer essas análises e é muito peculiar. Terence, eu quero que você deixe, por favor, o convite para que os nossos ouvintes possam acompanhar mais a respeito do seu trabalho. Onde que a gente te encontra, por favor? Olha, hoje, além da Rede Minas, né? Sim. O Alto Falante vai ao ar no sábado a 1h, tem representação no domingo às 8h. Tem, óbvio, hoje não tem como escapar, as pessoas estão querendo ver mais e mais o programa quando elas querem, né? Quando quiserem, assim, quando tem tempo. Então, assim, dá para acompanhar nesses horários que eu disse, sábado 1h, domingo às 8h, na TV mesmo, ou pelo site redminas.tv/ao vivo, e tem um aplicativo também que está mudando de novo, está num período de transição. É só procurar por EMC, né, que é de Empresa Mineira de Comunicação, EMC Play, ou Minas Play, que vai ser o nome dele. Rapidinho, essa transição já está sendo feita, já tem um aplicativo para celular, para tablet e tal, dá para ver ao vivo nos dias e horários do programa, como eu mencionei, e também no YouTube, a gente coloca o programa em playlist, porque no YouTube tem aquela questão dos direitos autorais. Não pode tocar as músicas, simplesmente pegar a música do artista e colocar lá na nossa playlist, mas a gente tem como linkar. Então o programa dá para dar o play e assistir normalmente. Tudo da forma como vai na TV, e aí é youtube.com/alto-falante TV, tudo junto. Excelente. Uma curiosidade que a gente perguntou isso, né, Chula, pro Ziller, há um mês atrás, quando ele deu entrevista pra gente, se você vai estar no Prime Rock Brasil e em que momento que você fala assim, gente, não vou trabalhar, vocês me deixam, porque essa hora aqui eu quero assistir esse show. Ixi, difícil, hein? Essa eu tô encurralado aqui, deixa eu ver. Olha, a título de curiosidade, eu gosto praticamente de todos os artistas da geração, porque é isso, eu era adolescente, cresci ouvindo esses artistas, né? Eu mergulhei mais e mais no rock, muito por conta deles também. Mas eu queria ver esse show recente da Legião, como eu estava te dizendo lá atrás. Eu vi só a primeira, eu acho que esse show já caminhou muito, agora eles incluíram coisas do repertório, né, da Legião 4, acho que até do 5, né, é o repertório mais, eu não sei lá, porque talvez por ser pela festival, questão de ser um festival, não um show isolado deles, talvez eles escolham só os hits, assim, pode ser isso também. Mas acho que de qualquer maneira, é um show que já deve ter amadurecido, sempre muito bom ver música da Legião sendo tocada ao vivo, com o pessoal cantando e tudo mais, né? Eu sempre curto essa história do Nando Reis ao vivo, acho que é um show que é uma música muito, assim, tem consistência em cima do palco, ainda é um cara que nos apresenta, né, trabalho autoral aí, que vai fazendo discos novos e acaba de vir dessa turnê dos Titãs, e ainda tem essa história dos Titãs, né, também, de estarem tocando com outra formação, sei lá, de repente rola algum tipo de encontro ali, um reencontro, né, de diferente e tal. E eu acho assim, muita gente, por milhões, zilhões de questões, inclusive políticas, se afastaram do Lobão,
Mas é um artista que eu acho, enquanto artista, muito interessante. Eu sempre achei o Lobão um cara muito explosivo no palco, muito de verdade no palco, assim. Então, eu consigo separar, eu faço esse exercício de não entrar em partidarismo, nessa polarização extrema. Para mim, o artista no palco é o artista no palco, assim. Sei que é difícil, sei que muita gente não topa, mas eu até vi o show recente do Lobão no Palácio das Artes, e lá, como vai ser um show um pouco menor, né, assim, no lugar ali e tal, eu quero ver esse show do Lobão, assim, quero ver que ele vai, como é que ele vai se portar e como é que vai ser esse show. Tenho muita vontade de assistir agora, né, nessa fase. E, por curiosidade, é a Blitz, que acho que é a única banda da geração anos 80 e a primeira que me capturou, porque eu não consegui ver show na época. Nunca vi um show da Blitz. Nem na época, nem depois, inclusive. Então, assim, aí a memória é quase infantil mesmo. A Blitz puxou a fila, né? Eu tive, claro, tive o primeiro disco, escutei até furar o segundo, enfim, aqueles 3 discos da Blitz ali, né, que são os 3 discos importantes mesmo, assim. Eu vi shows pela televisão, no Rock in Rio, claro, e tal, mas não consegui ver nunca ao vivo. Então é um show que eu acho, pensando em flashback, em memória afetiva e etc e tal, é um show que eu quero ter um pouquinho mais curtição, não sei nem se não é um show tão contemplativo assim, né? Pra falar, é mais carnaval, é mais pra cima. É mais pra cima. Excelente. Eu quero ver o que eles vão entregar também. Não mexam com o Terence Machado no momento desses 3 shows, deixa ele curtir. Deixa ele curtir. Terence, muito obrigada de verdade pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco, e a gente se encontra lá no dia 13 de julho, então, no Prime Rock Brasil BH. Eu que te agradeço de montão, você e toda a equipe aí. Grande abraço, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, só chamar. Estamos. Prazer. Prazer é nosso. Muito obrigada. Grande abraço. Outro pra você. Valeu. Tchau, tchau. 94 Live. Estouramos o horarinho de Marcelo Lopes, mas por um